principal na parte direita e entrada de funcionários na esquerda. Então, os setores da empresa, então, a administração aqui separada da parte produtiva, aqui é onde é efetuada a entrada de matéria-prima, então a gente vai dando sequência. O fluxo de processo que vai aparecer para vocês é nessa linha tracejada azul. Vamos lá. Então, o produto, a partir quando uma matéria-prima entra na empresa, entra na fábrica, ela vai primeiramente para o estoque, depois passa para a sala de mistura, divisão e boleamento da massa. Seguindo de lá, vai para a sala de descanso da massa. Depois, modelagem, fermentação dessa massa, passa para a parte de embalagem e rotulagem, depois para uma câmara frigorífica ou um tubo de resfriamento para congelar essa massa, deixar ela pronta, e uma câmara frigorífica maior para poder estocar esse produto final, né? Até ele ter a saída do produto acabado já para ser vendido, ser exportado. Então, esse seria o layout da nossa fábrica de pães congelados numa área de 100 metros quadrados. Bacana. O interessante aqui, pessoal, é que também, de novo, legislação. Né? De repente a gente monta um layout que é ideal para nós, mas chega o órgão regulador e diz que a câmera fria não pode estar do lado do estoque. Né? Ou de repente o banheiro não pode estar do lado da sala de fermentação. Né? Então aqui também muito cuidado com a parte de legislação. Estamos trazendo para vocês um case de produto. De repente vocês têm o intuito de fornecer serviços ao mercado consumidor. Né? Da mesma forma pode ser feito aí um estudo de planta, né? Mas o que vai impactar mais é nos processos. Que nós não temos, vocês não têm produto tangível, é serviço que vocês vão fornecer. Né? Mas vocês precisam de uma estrutura física necessariamente. Né? E o que vai impactar agora é o que o Fábio vai mostrar, que é o mapeamento de processos de serviço. Tá? Então, dando sequência, a gente tem um estudo de processos, que é uma das partes mais importantes da parte de viabilidade técnica, de um estudo como esse, que é complexo. Então, a gente viu anteriormente que a parte de viabilidade comercial forneceu essas informações para a viabilidade técnica. Então, a gente vai dar a sequência com o estudo operacional. O que ele vai abranger? A estrutura física, como a gente mostrou, a parte de layout, como vai ser montada a fábrica de forma estruturada, os equipamentos que vão ser necessários vão ser estudados nessa parte, né? Tudo que vai precisar. Então, bom, se o produto, se o pão tem que ser embalado a vácuo, a gente vai precisar de uma embaladora a vácuo, de que tamanho, com que capacidade, né? Isso tudo vai vir de informações do mercado, quando vai ser produzido, para a gente poder saber, bom, precisa de uma máquina de duas, uma máquina modeladora só serve para o nosso pão? Não, o pão precisa de uma máquina maior. Então, tudo isso vai vir dessas informações que são alinhadas aqui. O nível de automação desses equipamentos, ou seja, se tem algum processo que pode ser feito manualmente, ou se é necessário que tenha uma máquina que faça aquilo. E o fluxo de processo, como o Dini falou, e também, não só para a parte de produto, o processo também é a parte de produto, que é isso que vai mostrar, vai deixar claro de como que é feito toda a etapa, desde o início da concepção, por exemplo, de um projeto, de um serviço que seja, ou de um produto, até seu acabamento final para ser vendido, já disponibilizado ao mercado. Depois disso, é feito o estudo de processo organizacional, ou seja, o que vai precisar de mão de obra, que tipo de pessoal, se tem que ser qualificado ou não, que tipo de especificação, se vai precisar de mão de obra direta, porque mão de obra direta, obviamente, dependendo do tipo de produto que se pretende produzir no empreendimento, vai precisar de um funcionário, um técnico, um engenheiro, e mão de obra direta precisa de um assistente comercial, precisa de um representante de vendas. Então, tudo isso é definido aqui. E depois é montado o organograma da empresa, que é isso, na verdade, a estrutura organizacional, que vai mostrar quais são os setores ali que se pretende ter na empresa, e quem está subordinado aqui e quem tem qual função. Depois, logicamente, seguindo o estudo de fornecimento de maquinário. Então, que tipo de maquinário vai ser necessário e quem vai fornecer esse tipo de maquinário, quem são os fornecedores desse tipo de maquinário. E o tipo de tecnologia também tem que ser empregado. Tem que ser um equipamento novo, pode ser um equipamento um pouco mais antigo. Dando sequência aqui, a gente tem. Às vezes o empreendedor ele sabe o que o mercado está precisando, mas ele não conhece muito do negócio. Como que eu vou saber o fluxo produtivo? Como que eu vou saber quais áreas precisam para produzir uma fábrica de pães congelados se a minha área é contabilidade, por exemplo? Essas informações podem ser buscadas através dessas pesquisas já realizadas, fontes secundárias, e juntamente às organizações, às associações, aos conselhos de classe voltados ao setor. Inclusive, tem um projeto do Sebrae que se chama Ideias de Negócios, ele está disponível na página do Sebrae, onde ele cita todo o maquinário, é praticamente um estudo de viabilidade simplificado. Tudo o que precisa para o negócio, provavelmente as ideias de negócio que vocês têm hoje para empreender, elas estão citadas lá, estão colocadas nessa ideia de negócios, e lá explica
uma forma bem simplificada, coloco novamente, mas ele já explica, já dá uma visão de como está o setor, como funciona esse fluxo de processo e tudo isso, e também pode ser buscado junto a essas organizações relacionadas e entidades relacionadas ao ramo. Não precisa ser um especialista na área para adentrar nesse ramo. Pode-se descobrir no mercado que ele tem necessidade, precisa desse negócio, e não necessariamente a pessoa tem que saber, tem que entender, tem que ter know-how disso. Ela pode atuar de acordo, através dessas entidades para conseguir essas informações que são indispensáveis para o bom funcionamento da empresa. Até uma coisa interessante que a Valéria comentou do projeto de ideias e negócio, tem no Sebrae disponibilizado na página da internet, é que muitas vezes as pessoas só tem um perfil empreendedor, quer fazer uma coisa, quer um negócio novo, mas pô, eu não tenho ideia nenhuma, eu não faço a mínima ideia do que eu poderia fazer. No site do Sebrae Ideias tem alguns ramos ali que tem, como ela falou, é quase um mini estudo de viabilidade que vai ter informações bastante importantes para quem, então às vezes está olhando, pô, queria montar um negócio, mas não sei o que fazer, vou olhar lá, às vezes eu olho e pô, esse mercado está crescendo bastante, tem bastante informação aqui, né? Isso é uma coisa que me interessou, e tem as informações necessárias ali, o que tu vai precisar para conseguir chegar lá. Isso tem, pelo menos a base ali, vai dar uma noção bastante para quem tem esse perfil de empreender ali. Está faltando uma ideia, está faltando aquela luz ali, aquela lâmpada acender na cabeça. Então, dando sequência aqui para a parte de fluxo de processos, então, que é o que a gente já tinha mostrado ali na parte da planta, mas é interessante que se faça esse estudo para se ter essa noção de como vai funcionar, desde a entrada de matéria-prima, de como que é feita a construção do produto ou do serviço, o desenvolvimento do produto. Então a gente tem, voltando para o nosso case de pão congelado, o início ali da produção, então tem a chegada de matéria-prima, segue para a mistura da massa, divisão do oleamento, o descanso da massa, modelagem, fermentação, resfriamento e congelamento, estocagem e expedição, chegando ao fim ali do nosso fluxo. Deixa eu mostrar que esse fluxo está bem simplificado, né? O fluxo, no caso, quando o empresário o empreendedor quer abrir um negócio, vai ter um fluxo que é mais complexo, tem algumas outras entradas externas de informação, mas é basicamente isso, como assim se monta um fluxo de processo. Para iniciar, é até interessante, de repente, pegar uma folha mesmo e rascunhar, porque isso aqui é um passo a passo. Olha, inclusive botar atividades predecessoras. Eu não posso, por exemplo, fazer a divisão do oleamento sem ter misturado a massa. Né? Então, colocando isso no papel, vocês vão começar a identificar não só o fluxo de processo, macro fluxo de processo, mas também, aqui eu vou precisar de uma máquina X, de um misturador. Aqui eu vou precisar de uma máquina, qual que eu acho a embalagem, né? Bom, então aqui a gente consegue identificar maquinário necessário, pessoas, né? Aqui eu vou precisar de uma pessoa para misturar, duas para dividir, uma para modelar. Essa aqui pode ser a mesma que essa, né? Uma pessoa para duas funções. E, além disso, o macro fluxo de processo ele nos permite... Fugiu a palavra. Falei tanto, né? Me fugiu a palavra. Continua, Fábio. Então, esse é basicamente aqui um exemplo básico de um fluxo de processo. Isso também ajuda o empreendedor a definir, até como o Ednei falou, às vezes assim, não tenho muita noção, não sei como que eu poderia fazer isso. Então, assim, quais são as etapas da produção? São essas, começa a rascunhar, desenha ali um fluxo, e lógico, como a Valéria comentou, tem muita informação, por exemplo, esse tipo de informação tu não vai conseguir achar, por exemplo, no site do IBGE, no CISA, mas tem muito trabalho acadêmico, isso dá para procurar no Google, é bem tranquilo, a respeito de abertura de empresa, abertura de negócio. Então, por exemplo, se você quiser queria descobrir como é que é o fluxo de processo, por exemplo, de uma empresa, queria beneficiar leite. Quais são os processos? Tem muito estudo, tanto da EPAG, de outros órgãos e até de universidades mesmo, a respeito do assunto. Então, ter esse perfil de procurar, de sair atrás, que informação tem bastante. Lembrei. Esse macro fluxo de processo é muito interessante porque, de repente, assim, nós estamos prevendo apresentar ou fornecer ao mercado consumidor 5.000 unidades de pães congelados, né, para esse case aqui. Né? E de repente, para aquele estudo de planta e para o maquinário que eu estou pretendendo comprar, ou que eu tenho recurso para comprar, eu verifiquei que a minha capacidade produtiva é 2.000 pães, e não 5. Né? E dessa forma eu vou ter que rever o meu estudo econômico financeiro, rever meus indicadores financeiros, que nós vamos mostrar depois. Então, o macro fluxo de processo é interessante, inclusive, apontar tempos. Quanto tempo eu demoro para misturar massa? Quanto tempo eu demoro para dividir?
né? Então, quanto tempo demora um processo completo, desde a chegada de matéria-prima até a expedição? Né? Então, uma batelada, né? Uma batelada de massa ali. 100 kg de massa eu levo 8 horas. Né? Então, daí a gente começa a tirar informações da nossa capacidade produtiva. Uma coisa é o quanto o mercado está disposto a absorver, né? Outra coisa é o quanto eu tenho disponibilidade de oferecer. Tá? E aí entram outras tomadas de decisão, como, por exemplo, amplio a fábrica ou não amplio. Então, dando sequência, também aqui a gente traz, voltando para o nosso exemplo do case, alguns exemplos de maquinário. Então, um embalador a vácuo, um misturador de massa, né? Dependendo cada um com a sua capacidade, né? Necessário, a princípio, o que veio do mercado, o que a gente tem capacidade de atender, dependendo da nossa planta, como o Jenny falou, a partir do nosso fluxo de processo, a gente vai chegar na quantidade necessária também de equipamento e uma câmera frigorífica, ou seja, está diretamente, isso aqui principalmente está ligado, no nosso case, está ligado diretamente à capacidade produtiva. Então, se eu vou produzir, não sei, vou chutar aqui 500 kg de pão por mês, que tamanho que eu tenho que ter de câmera? Quanto que eu vou estocar? De quanto em quanto tempo tem que sair da minha empresa a matéria? Dá para ficar estocado 2, 3 dias ou não? Tem que fazer, no outro dia já tem que estar pronto para sair. Qual vai ser o nível de investimento também? Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, aqui agora, exemplificando um organograma, a gente até poderia dar um exemplo genérico e mostrando aqui também como é que ficaria, no caso, como a Valéria tinha comentado no início da apresentação, a fábrica inicialmente teria 5 funcionários, então a gente montou um organograma básico dessa fábrica, como que ficaria? Então, teria um diretor-geral ou um presidente, que poderia até ser uma pessoa que não estaria atuando diretamente na fábrica, mas estaria ali administrando mesmo, e subordinado a ele, então, quais setores? A produção, financeira e contabilidade, comercial e vendas, e a parte de controle de qualidade. Então, teria um funcionário diretamente ligado a cada um dos setores, então um engenheiro de produção responsável pela produção e um técnico subordinado a ele, os dois ligados diretamente na parte produtiva, mão de obra direta, como a gente havia comentado, um assistente administrativo e um assistente comercial para cada uma das áreas aqui administrativas, e um engenheiro químico para controlar a qualidade também diretamente da produção. Então, agora a gente vai passar para o estudo ambiental. Aí, a gente vê, estudo ambiental, mas depende muito do negócio. Como a gente quis dar um exemplo genérico para mostrar para vocês como é importante essa parte de legislação, a gente trouxe algumas leis e algumas normas que são, por exemplo, responsáveis não só para a parte de pão congelado, não é só para isso, mas que regulam a indústria alimentícia em geral. Então, para você, no caso do negócio, vai trabalhar com um produto alimentício, vai trabalhar com alguma coisa que é de consumo, né, alimentar, então tem que se atentar com as normas da Anvisa, com essa lei aqui, que é a lei do meio ambiente. Então, tá de acordo com as resoluções do programa, com essas duas resoluções e esse parecer, com o Conselho Estadual do Meio Ambiente, ou seja, são todas coisas que você tem que estar atento para quê? Não aconteça nenhuma, vamos começar a produzir pão, e a gente está jogando alguns resíduos da produção ali, não está tratando direito, e caso haja uma fiscalização, vai se configurar que a fábrica está legal, não estava de acordo com a lei, ou como tinha que ser feita a produção. Né? O processo, por exemplo, dos resíduos, tratamento dos resíduos, enfim, a empresa tem que buscar essas informações e saber que tipo de legislação pode se aplicar ao seu negócio. Né? Isso também, essas informações estão todas disponíveis na internet também, no site da Receita, no site da Anvisa. Então, saber procurar, né, olhar isso antes de montar uma empresa é bem importante para que não tenha nenhuma surpresa posteriormente. Estamos produzindo aqui há 1 ano e meio já, a empresa está indo super bem. Bateu a fiscalização, ou seja, a gente não tem, por exemplo, uma lagoa de tratamento para os efluentes líquidos aqui da minha produção, por exemplo. Vai ter que fechar a fábrica ou vai ter que se adaptar, vai ter um custo a mais e não estava planejado. Então, ter isso ciente é bem importante. A gente também vai mostrar agora, mais para frente, aqui um circuito de licenciamento ambiental, só para você ter uma noção, por exemplo, como funciona a obtenção de uma licença ambiental. E caso a empresa tenha algum enfoque na sustentabilidade, visando, por exemplo, tem uma empresa que, por exemplo, de celulose, né? Eu não estou aqui na fábrica de papel, não sei, dou um exemplo aqui. Então, como é que é feito o tratamento de resíduos? Se tem alguma política que visa a sustentabilidade social? Para cada quantidade de produto que a gente faz, de quanto uma muda, tem uma etapa a mais de tratamento de resíduos. Então, verificar o enfoque, que tipo de enfoque pode ser dado à sustentabilidade também é bem interessante. Bacana, porque o enfoque dessa sustentabilidade tem um cunho mercadológico, né? Hoje a gente pode dizer, hoje não mais, mas quando logo que iniciou era uma moda, né? Toda empresa se dizia responsável e com enfoque na sustentabilidade, no meio ambiente, né? Hoje eu acho que essa política, essa visão, ela é muito mais realista, né? As empresas realmente querem agora
esse enfoque de sustentabilidade. Né? Um ponto interessante aqui do enfoque da sustentabilidade, será que vai me fugir de novo a palavra? O Fábio fica falando e eu esqueço. Não, passa, Fábio. Não, então, só voltando isso que o Dini falou também, até na parte de sustentabilidade, vamos pegar para você, vamos trabalhar numa embalagem. Que tipo de embalagem que a gente tem? Bom, podemos trabalhar com essa. Qual, por exemplo, essa aqui não dá para ser reciclar. Então, às vezes, assim, vamos trabalhar com uma embalagem reciclável e poder ter esse apelo também com o produto. Ou seja, nosso produto é assim, tem essas características, mas também tem uma embalagem reciclável, não agride o ambiente, não agride, né, a poluição. Então, tem esse respeito com a sociedade. Isso até é uma coisa que pode ser até usada na parte de marketing, na parte de promoção mesmo. Então, seguindo aqui o nosso estudo ambiental, aqui é só uma descrição básica, vou falar só das etapas principais ali, que é o relatório ambiental preliminar, que é a primeira etapa para se conseguir o licenciamento, né, para poder operar, ou seja, uma fábrica poder operar de verdade, né, 100% está operando bonitinho, ela precisa da licença ambiental de operação, que é a LAO. Mas para chegar nela, ela precisa primeiro da RAP, da LAP e da LAI. A licença, ficou um pouco engraçado esse nome, mas a licença ambiental prévia é o quê? É primeiro apresentado um projeto, para ver se aquele projeto é viável ambientalmente, né? se não vai ser feito em nenhuma área de preservação, se a agressão, os resíduos da produção ali não vão afetar o meio ambiente de uma forma que não tenha como ser tratado. Depois dessa licença concedida, é feita uma licença ambiental de instalação, ou seja, a empresa já pode ser instalada, o projeto já foi aprovado, já pode ser instalado. Depois, instalada a fábrica, é feita uma verificação para ver se o que foi proposto aqui foi o que realmente foi instalado. Porque às vezes, vamos colocar no projeto que vai ser assim, depois, a gente foi verificar e, tivemos que fazer algumas alterações, ficou diferente. Então, depois é feita uma auditoria ali para ver se realmente está de acordo, para daí sim a empresa poder funcionar, poder estar operando. Lembrando que aqui há um passo anterior, que é a verificação da necessidade do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele depende do tipo de operação e do tipo de atividade que a empresa vai exercer. Empresas de serviço, muito raramente, empresas de manufatura ou empresas de produção propriamente dita, tem que se verificar a necessidade. Para isso, vocês podem contatar os órgãos, né, de defesa do meio ambiente, por exemplo, e apontar lá. Inclusive, já tem tabelinhas que você identifica ali qual é a tua atividade. Eu vou montar um curtume, eu vou montar um laticínio, vou montar, né? Então ali você verifica inclusive qual é o nível de licenciamento ambiental que você precisa, porque não são todos os empreendimentos que precisam chegar lá na LAO, né? De repente você precisa só de uma LAP, que é você fazer um projeto, né? Então existe também esse nível. Se for no caso da fábrica de pão, quanto tempo para eu ter todas essas licenças? Que tempo que leva mais ou menos isso na média? Depende muito de caso para caso, tá? Pode variar de 6 meses a 2 anos. Contudo, eu não preciso ter a LAO para entrar em operação, né? O Fábio falou que, de repente, depois da LAP, eu apresento o meu projeto e ganho a licença de instalação. Aqui eu instalo e já começo a operar. Aí depois é que o órgão regulador vem, faz a inspeção na obra e realmente me dá o carimbo ou não. Então, é muito comum isso aqui ficar um ciclo, né? De repente eu faço o licenciamento ambiental, recebo a LAI, é feita uma inspeção na obra e é me apresentado algumas adequações necessárias. Então faço de novo, vem o inspetor, faz a inspeção, mais orientações, então isso aí pode se arrastar aí por até 2 anos, né? Dependendo do grau de complexidade do projeto. Então, dando sequência, depois desse estudo ambiental também é realizado um estudo jurídico, como novamente o Dini falou, até no começo da apresentação. Aí, o empresário, o empreendedor, quando ele quer abrir um negócio novo, quer montar no seu empreendimento, ele tem que estar atento com toda a parte jurídica para não ter também nenhuma surpresa mais para frente. Então, a primeira parte é a caracterização jurídica do negócio. Se vai ser uma cooperativa, se é uma empresa familiar, se é uma sociedade anônima, se é uma sociedade limitada. Então, como é que vai ser feita a estruturação jurídica da empresa? Então, estudar para quê? Para saber quais são os tipos de documento, que tipo de órgão que deve ser feito o registro, de que forma. Então, está atento a esse tipo de coisa. Queria abrir uma empresa com um amigo meu, como é que funciona, quanto de capital entra cada um, tudo isso é definido nessa parte do estudo jurídico. E também o estudo de legislação específica trabalhista, que vai variar conforme a caracterização jurídica. Então, se é uma empresa limitada, se os funcionários vão estar na CLT, se é uma cooperativa, como é que vai funcionar no cooperativismo? O que paga de imposto, o que não paga? Dividir é só no final de um ano de exercício da empresa, da cooperativa, ou é por mês? Como que é feita essa divisão? Prolabore, distribuição de dividendos. Então,
entre os sócios ali e também as informações do sindicato, que a partir do momento que a empresa decide seu ramo de atuação, ela vai ter um sindicato específico ali para estar atuando junto com os funcionários. Então fazer esse estudo é importantíssimo para ter também essa legalização aí da parte trabalhista e da parte jurídica da empresa. E a gente sabe que os encargos sociais hoje no Brasil, as alíquotas tributárias, todo mundo reclama, né? Os empresários reclamam que esses encargos são altos. E a gente sabe que eles variam de acordo com a minha caracterização jurídica. Então, por que não estudar antes e verificar o que é melhor para mim no futuro do que abrir uma empresa e descobrir que o tipo de sociedade que eu escolhi é que paga mais imposto? Né? Então, para finalizar essa parte do estudo jurídico, a gente faz um passo a passo para a abertura de uma empresa, uma simplificação, como é que seria feito, fazer os procedimentos para ser feito para abrir uma empresa. Né? Pô, decidi, tenho a minha ideia, eu vou fazer isso aqui, como é que eu faço agora? Né? Da onde eu começo? Então, primeiramente, é feito um registro legal da empresa na junta comercial ou cartório de pessoas jurídicas da região ou da cidade. Da junta comercial, a partir desse registro legal, o empresário, o empreendedor vai receber um número de identificação de registro de empresa e com esse número é feito um cadastro no site da Receita Federal. Tem um programinha online, até parecido com esse que também, assim como o imposto de renda que consegue pegar na internet. Hoje em dia é feito só na internet. Com esse cadastro, a empresa consegue o CNPJ dela, então já está cadastrada como pessoa jurídica. Né? A partir do CNPJ, o empreendedor se dirige à prefeitura da cidade para adquirir o alvará de funcionamento. Isso vai variar de estado para estado. Em alguns estados, no caso Santa Catarina, o alvará de funcionamento e o registro legal são expedidos pela junta comercial ao mesmo tempo. Então, tu não precisa, depois de fazer o CNPJ, passar na prefeitura e pegar o alvará. Isso aqui é feito de maneira conjunta. Né? Então, depois do alvará, tem que se dirigir à Secretaria da Fazenda Estadual da Fazenda para fazer um cadastro no sistema tributário. Isso para quê? Para poder estar registrado para poder pagar o imposto. Que é o que uma das exigências do governo. No caso, o ICMS, que é o geral, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que tanto para serviço ou produto ali, todo mundo tem que pagar. Depois de feito isso daí, já está quase pronto, né, para a empresa poder operar juridicamente perante ao governo. Né? Então, depois disso é feito um cadastro na Previdência Social para que se possa contratar funcionários, né, para poder pagar INSS, FGTS, tudo registrado. Então, sem esse cadastro, a empresa não pode contratar pessoas. E depois do cadastro na Previdência Social, é novamente requerido à Secretaria Estadual da Fazenda a autorização para imprimir nota fiscal e autenticação de nível fiscal, né, para dar validade das atividades da empresa. Então, com isso, depois de todo esse processo aqui, a empresa já está apta a exercer suas atividades. De repente, não é a realidade de todos aqui. Vocês comentaram que alguns de vocês já têm empresa, né? Mas se vocês necessitarem de um auxílio maior nesse passo a passo, aqui logo na entrada da feira existe um stand do Sebrae que chama formalização. Né? Então lá eles auxiliam nesse passo a passo, né? As principais informações que vocês devem coletar, aonde se dirigir e qual é a documentação necessária. Agora a gente vai seguir para a análise de risco. Posso apresentar? Para finalizar a análise técnica, da viabilidade técnica, nós podemos realizar uma análise de risco. O que é análise de risco? Eu analisar quais são os riscos envolvidos no meu negócio. Né? Quando a gente fala risco, geralmente a gente associa com algo negativo. Não, pode existir um risco positivo também. O risco de entrar uma nova legislação obrigando as padarias a consumirem pães congelados. Né? O meu negócio vai ganhar com isso, então é um risco positivo. Né? Aqui, não sei se é do conhecimento de vocês, mas existe uma ferramenta que é chamada de matriz SWOT, né? Que ela analisa os pontos fortes e pontos fracos da empresa, oportunidades e ameaças. O que eu quero dizer com isso? Depois nós botamos um gráfico aqui de quadrantes, né? E no meu eixo Y, aqui na vertical, eu avalio as minhas ameaças e oportunidades. Quando eu falo ameaças e oportunidades, diz respeito a fatores externos da empresa, que eu não tenho controle. Por exemplo, a entrada de um novo concorrente. Eu não posso barrar um concorrente de entrar no meu mercado. Isso é uma ameaça, né? Uma oportunidade. De repente, essa da legislação que eu falei. Isso é uma oportunidade que o mercado me apresenta. Né? Então, nós vamos analisar aqui e colocar numa planilha, numa matriz mesmo, quais são as oportunidades e ameaças, fatores externos. E depois eu também olho para dentro da empresa. Quais são as forças e fraquezas. Quando eu falo forças e fraquezas, aí sim eu tenho controle. Né? É o que
eu tenho de ponto forte e o que eu tenho de ponto fraco. Um ponto forte, por exemplo, é a vontade de empreender, é o conhecimento na área alimentícia. Um ponto fraco, de repente, seria o conhecimento na área de gestão. Não sei gerenciar, não me dou muito bem com o número, mas para botar a mão na massa eu sou bom. E são pontos fortes e pontos fracos. Depois a matriz SWOT, ela se propõe a botar aqui uma bola que é a realidade do nosso projeto. Em qual quadrante é que nós vamos nos posicionar? Fizemos toda a análise, então nós temos 4 quadrantes. Aquelas instituições frágeis, mas com potencial de recuperação, porque elas têm mais oportunidades do que ameaças, só que tem mais pontos fracos do que pontos fortes. Então fica no primeiro quadrante. Instituições frágeis, mas com potencial de recuperação, porque o mercado está se mostrando potencial. Temos um outro quadrante aqui embaixo, que é da onde a gente deve fugir a todo custo, que são instituições frágeis condenadas a desaparecer. Por quê? Porque eu tenho mais ameaça no mercado do que oportunidade e tenho mais ponto fraco do que ponto forte internamente. Então, posicionando a minha bola nesse quadrante é sinal que a gente tem que melhorar muito, de repente repensar antes de chutar para o gol. Temos aqui embaixo instituições fortes que se encontram sob ameaça. Por quê? Eu tenho muito ponto forte, mas eu tenho ainda mais ameaça do que oportunidade. Então ainda tenho que tomar cuidado muito com o mercado. E lá em cima é o quadrante que toda empresa gostaria de estar, que são instituições fortes com potencial de continuação de sucesso. Tem muita oportunidade, tem muito ponto fraco. Muito não, tem mais oportunidade do que ameaça e mais ponto forte do que ponto fraco. Feita a nossa matriz SWOT, nós podemos criar aí umas estratégias de contingência. O que a gente precisa fazer? Potencializar os meus pontos fortes e minimizar os meus pontos fracos. Então, por exemplo, um dos quesitos avaliados era o financeiro. Uma estratégia para potencializar um ponto forte é traçar um plano de captação de recursos externos, não depender só do meu dinheiro. Dos fornecedores, aproveitar a abundância de matéria-prima na região e estruturar uma rede de logística de abastecimento bem detalhada, com a proximidade com o meu mercado fornecedor. Dos produtos, estratégia de potencializar ponto forte. O meu produto vai ser muito bom, mas de repente eu inicio com um mix menor de produto e vou adicionando, aumentando a minha linha de produtos com o passar do tempo. Até para eu focar nas necessidades de um produto para um mercado, dominar aquele mercado, aí eu vou aumentando o meu mix. Por exemplo, pontos fracos, logística. Contratar um canal sólido de distribuição de produtos, por exemplo, transportadoras confiáveis, visando minimizar esforços de comercialização. Por que eu tenho que adquirir uma frota de 5 veículos se eu posso, por exemplo, terceirizar? E não preciso desse investimento nesse primeiro momento. Primeiro eu domino o mercado e aí depois vou adquirindo frota. Mão de obra, realizar a capacitação periódica com os funcionários, visando tanto a especialização da minha mão de obra, quanto também a satisfação profissional. Nós realizamos consultoria em diversos segmentos, e a gente percebe que em Santa Catarina alguns segmentos estão sofrendo demais com mão de obra. Não tem mão de obra qualificada e quando a empresa tem um funcionário, por R$30 de aumento ele vai para a concorrência. Então ele não dá o devido valor para a empresa e é uma mão de obra, uma briga pela sua mão de obra bem elevada. Mesma coisa, falamos aqui de pontos fortes e pontos fracos, ou seja, o que a empresa tem de domínio. E aí podemos analisar também as oportunidades e ameaças, ou seja, o que o mercado está preparando, o que me espera no mercado. Então, parcerias, procurar faculdades da região para início de parcerias com mão de obra, inclusive, é muito bom. A estrutura física de laboratórios, de repente, uma faculdade, é ótimo, não investir num laboratório que custa caro no primeiro momento e investir em parceria. Realização de divulgação dos produtos por meio de representantes comerciais, multimarcas, para minimizar a insegurança do mercado consumidor, aqui em produtos. Vamos pegar aqui nas ameaças, concorrentes. Focar a estratégia de posicionamento dos produtos baseado em diferenciais frente à concorrência. Aonde que o meu concorrente está pecando? O meu cliente está dizendo que o meu concorrente está pecando no prazo de entrega, vou focar minha estratégia em prazo de entrega. Meu cliente falou que o produto do concorrente baixou a qualidade, não está mais tão bom, vou focar na qualidade. Localização geográfica. Assegurar que os contratos com transportadores não possam se tornar problema junto aos clientes devido a atrasos na entrega. Se eu vou focar no tempo de entrega, eu tenho que ter uma rede de logística bem estruturada. Tudo bem interligado. Ok? Não vou passar ponto a ponto porque a gente ainda vai abordar a análise econômica e financeira.
mas é o EVA, Engenharia do Valor. O marketing, vimos a viabilidade técnica, né? Estudo de produto, estudo de processos, estudo ambiental, estudo jurídico. E agora nós vamos para a viabilidade econômica. Vamos falar de números agora, vamos falar de reais, vamos falar de dinheiro, né? Que geralmente é onde os empresários aplicam maior atenção, maior esforço, né? Na viabilidade econômica nós vamos falar de investimentos iniciais e custos, tá? Encargos e alíquotas tributárias, o custo total de produto, como identificar e como hackear os custos da minha empresa para identificar o custo total do meu produto. Vamos verificar aí como projetar os resultados, né, para poder tirar indicadores financeiros para saber se realmente vale a pena ou não vale investir nesse negócio. E por fim nós vamos brevemente passar sobre captação de recursos. Já aviso de antemão captação de recursos, quem tem interesse, a sala aqui da frente às 18 horas vai ministrar uma palestra só sobre como captar recursos. Tá? Então, olhou para cá, viabilidade do produto, é bacana? É. O produto está se mostrando potencial, vai para essa linha da frente e vê como é que consegue dinheiro. Tá? Bacana. Identificação de investimento inicial. Chegado nesse momento, se o estudo comercial e o estudo técnico, a viabilidade técnica foi feita de forma adequada, a gente não vai ter grande esforço aqui. Porque todas as informações que nós necessitamos para realizar uma análise econômica e financeira já vieram dos outros dois estudos. Como, por exemplo, o Fábio mostrou no estudo de viabilidade técnica qual é o maquinário necessário. Bom, se eu já sei qual é o maquinário, eu vou contatar o fornecedor e já vou ver quanto que eu preciso de investimento inicial para maquinário. Né? Aqui nós colocamos alguns tópicos que geralmente entram no investimento inicial de uma empresa. A abertura da empresa, o passo a passo que o Fábio apresentou, ele não é gratuito. Realmente você tem algumas taxas para pagar naqueles órgãos. Né? O licenciamento ambiental, quando necessário, também deve ser interpretado como um investimento inicial. Compra do material administrativo, não adianta só comprar a máquina de misturar a massa e embalar a vácuo e a câmera fria e os meus funcionários do administrativo não têm mesa e cadeira para sentar. Né? Então, aqui também temos que pensar nisso. Compra do material administrativo, compra de maquinário, aquisição da frota, adequações físicas. Não vou construir, mas eu vou alugar. Bom, mas você vai alugar, de repente, no licenciamento ambiental, o órgão diz que você tem que colocar piso nas paredes para mexer com alimento, você tem que mexer na tubulação, né, na rede hidráulica. Né? Então, custo, aliás, o investimento com adequação física. Investimento em marketing inicial, capital de giro. Aqui geralmente as empresas esquecem, né? Passou todo o checklist bonitinho, chegou no capital de giro, abriu a empresa, preciso comprar matéria-prima, né? Preciso pagar as primeiras folhas de pagamento e nem comecei a vender ainda. Né? Então aqui entra capital de giro. Com que dinheiro que a gente vai comprar a primeira matéria-prima para começar a produzir? Como é que eu vou pagar a primeira folha de pagamento se o meu produto leva um mês para ser fabricado, né? Um automóvel, por exemplo, leva não sei quanto tempo para ser fabricado, desde a chegada da matéria-prima, não comecei a vender ainda, mas já estou tendo que pagar fornecedor, estou tendo que pagar mão de obra, né? Folha de pagamento, e aqui pagamento de fornecedores como, por exemplo, gráfica, logística e etc. Tá? A mão de o capital de giro. Trazendo para o nosso case, identificamos que o investimento inicial de uma fábrica de pães congelados é de 74 mil reais. Destes, 30 mil é compra de maquinário, 20 mil aquisição de uma frota, de um carro pequeno, tá, para fazer entregas próximas ou coleta de materiais próximos. Né? 15 mil reais de capital de giro para comprar a primeira matéria-prima, já pagar a primeira folha de pagamento também. Compra de material do administrativo, 5 mil reais, que é uma mesa, um computador e uma cadeira. Né? Abertura da empresa e adequações físicas. Tá? De repente mexer na estrutura elétrica lá da nossa empresa. Visto a questão da identificação dos investimentos iniciais, entram os custos. Comecei a operar, começaram os meus custos. Né? Então vamos lá. Eu tenho custo, ou aliás, nem comecei a operar. Né? Podemos ter essa situação. Né? Eu tive que alugar um galpão, só que o maquinário só chega daqui 60 dias porque o meu fornecedor de maquinário me pediu esse prazo. Já estou pagando o aluguel, nem comecei a operar. Né? Então nós temos os principais custos fixos. Aqui a gente faz aquela diferenciação. Né? O que é custo fixo e o que é custo variável? Custo fixo é aquele que não varia de acordo com o meu volume produzido. Independente de eu estar produzindo pão aqui ou não, eu estou pagando aluguel. Se eu produzir 1000 quilos de pão ou 1 quilo de pão, estou pagando o mesmo aluguel. Estou pagando a mesma folha de pagamento. Estou pagando telefone, internet, energia elétrica, inclusive botei entre parênteses da administração.
Porque energia elétrica nós temos como custo fixo, que é, por exemplo, a energia elétrica do administrativo, e temos o custo variável, que é aquela energia do maquinário, que aquele varia de acordo com a produção. Mesma coisa a água. O segurança, ou a segurança, a central de segurança, os alvarás, né, que eu tenho que ter todo ano, expedido da prefeitura, é custo fixo. IPVA, IPTU da frota, depreciação. Muitos empresários esquecem de botar na conta de depreciação. Comprei maquinário hoje por R$30 mil, né, e não faço essa provisão aqui, essa depreciação. Daqui 10 anos eu vou ter que tirar dinheiro do caixa para comprar um novo maquinário porque não fiz esse tipo de planejamento, de calcular de qual será a minha depreciação de equipamentos, né? E aqui demais custos que não variam de acordo com a produção são os custos fixos. Identificamos então que os nossos custos fixos para a nossa empresa de massas congeladas é de R$15 mil, aproximadamente R$15 mil por mês, sendo destes 77% só de mão de obra, né? R$12 mil de mão de obra daqueles 5 funcionários que a gente apresentou no estudo da viabilidade técnica. Depois temos aqui 13% com o aluguel, R$2 mil, e os demais aí somando o restante, né? R$15 mil ao todo. Identificação de custos variáveis. Agora sim, aqueles custos que eu só vou ter de acordo com a minha produção. Produzir, vou ter. Não produzir, não vou ter esse custo aqui, né? Então, matéria-prima, insumos, energia elétrica da produção, água da produção, frete, logística, que seja, material de limpeza e outros custos que estão atrelados ao volume de produção, né? Identificamos para o nosso case aqui que nós vamos necessitar, e aí aqui a gente fez uma identificação já por produto, né? Então, 1 quilo de pão congelado vai me consumir R$1,94 de custos variáveis. Desses R$1,94, esse R$1,94 é composto de R$1 aproximadamente de matéria-prima, 42 centavos de insumos, a embalagem, o rótulo, por exemplo, 32 centavos de energia elétrica lá do misturador, do embalador, da câmara frigorífica, 14 centavos, por exemplo, de água de limpeza de material, sanitização, né? E o sanitizante de limpeza 0,5 centavos. Somando todos os custos variáveis, então um produto me custa com custos variáveis R$1,94, o pão de 1 kg e o pão de 500 gramas R$1,42. Tá? Antes de partir para os custos propriamente ditos, nós temos que planejar a nossa produção, né? Então a nossa capacidade produtiva, nós vimos que a especificação daquele maquinário que nós compramos nos dava uma média de 100 kg por dia de produção. Logo, se eu produzo 100 kg por dia de massa, vezes 22, estamos planejando trabalhar 22 dias, eu vou ter aí uma capacidade produtiva mensal de 1.980 kg. Né? Quem é bom de cabeça deve estar achando algum problema aqui nesse valor, né? Porque aqui nós já estamos considerando a taxa de produtividade. A minha empresa não vai operar com 100% de eficiência. Eu sempre tenho um problema, uma massa que azedou, né, um maquinário que quebrou e ficou parado. Então aqui a gente já pode acrescentar aí uma taxa de produtividade. Então por isso que nós não estamos contando com os 2.200 kg, e sim 1.980 kg por mês. Tenho 2 produtos no meu mix de produto, eu vou ter que agora ratear. A matéria-prima para os dois é a mesma, só que o volume, a massa dos dois é diferente, né? Vimos no estudo de mercado que o pão de 500 gramas ele tem maior saída no mercado porque ele é mais prático. Então nós vamos produzir desses 1.980 quilos, 70% são pães de 500 gramas e 30% são pães de 1 kg. Bacana? Então aqui a gente fez um planejamento da produção. Isso nos dá uma produção em unidades. Se eu pegar esse valor aqui, 70% desse valor, eu vou ter 2.494 unidades por mês. E o pão de 1 kg, 534 bandejinhas por mês. Tá? Feito o planejamento da produção, eu já sei quanto eu vou produzir, então agora eu já sei aonde os meus custos vão ser rateados. Né? Que é justamente isso aqui. Quanto me custa então um pão de 500 gramas ou um pão de 1 kg? Esse pão aqui que pega, né? As nossas experiências em consultoria nas empresas, como é que você formata o preço de venda do teu produto? Eu boto ali a matéria-prima, jogo mais ou menos uma porcentagem da minha mão de obra, uma margem de lucro de 20% e mando bala. Né? Onde é que vão os encargos sociais aí? Onde é que vai a alíquota tributária? Né? Onde é que vai, por exemplo, a energia elétrica? Né? Onde é que vai, por exemplo, a logística? A segurança, lá da frente, o cara que passa de moto ali na frente da tua empresa que tu paga a segurança.
Onde é que está o custo dele vindo do produto? Né? Então agora nós identificamos todos os custos do nosso produto e rateamos aqui. O nosso produto ele tem que pagar um pouquinho de cada um desses custos. Certo? Então desde os custos totais aqui, fixos e variáveis, né? Aqui já estão compostos